Então vamos para a nossa web terapia com o tema Florais Funcionam? A ciência por trás da terapia floral. E essa aula, gente, ela é muito importante para vocês, para todos os terapeutas, porque muitos terapeutas trabalham com remédios florais, gostam de trabalhar com esse tipo de ciência, veem os benefícios, mas muitas vezes, quando são questionados pelos outros, não entendem claramente como é o processo de prescrição e principalmente como é o processo de mecanismo farmacológico, do tipo, por que que esse remédio funciona enquanto aquele outro não funciona? Vamos explorar tudo isso na live de hoje. Mas, antes, eu quero me apresentar para vocês, porque é bem verdade que nós temos vários alunos conhecidos aqui, vários rostinhos que eu já encontrei, mas também temos pessoas novas assistindo pela primeira vez essa live aqui, essa web terapia. Então, me apresentando de maneira bem rápida, para que vocês me conheçam um pouco mais, porque para aqueles que não me conhecem ainda, é importante que vocês vejam uma parte do meu currículo para que vocês tenham confiança naquilo que eu explico e falo para vocês. Bom, então quais são as minhas principais atribuições no momento? Atualmente, a minha principal função é ser farmacêutico-chefe do Grupo Flor de Íris. Eu atuo principalmente no processo de desenvolvimento de fórmulas, de novas fórmulas, e no processo de educação, de processo de ensinamento, de geração de conteúdo sobre os suplementos e florais Flor de Íris. Sou também professor de terapia floral e de microsemiótica irídia no Centro Ravid, que é uma instituição de ensino de práticas integrativas, e também professor na pós-graduação de práticas integrativas da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Atuo também como terapeuta, especialmente como terapeuta do sono e terapeuta floral, mas as minhas principais atribuições são farmacêutico-chefe Flor de Íris e professor de terapia floral e de microsemiótica irídia no Centro Ravid e na Unesc, né? Um pouco sobre a minha história. Eu me formei como farmacêutico generalista lá no ano de 2015. Depois, finalizei a minha especialidade em microsemiótica irídia também no ano de 2015, para quem não sabe, microsemiótica irídia é uma nomenclatura para a iridologia contemporânea, que estuda especialmente, né, a didática italiana. Depois iniciei o meu mestrado, logo depois que finalizei a faculdade, no ano de 2019, finalizei ele em 2019, fiz uma pós-graduação para terapia cognitiva comportamental para insônia e também uma pós-graduação Lato Sensu em terapia floral. Isso aqui é importante, tá? Entender as datas em que eu me formei como farmacêutico generalista, depois lá no mestrado, porque ambos, né, em ambas ocasiões, a minha dissertação de graduação na faculdade foi sobre terapia floral e depois no mestrado também foi sobre terapia floral. Atualmente, eu sou autor de 2 artigos científicos publicados em 2 revistas internacionais e tenho centenas aí, na verdade, de citações de outros artigos com meu nome somente nesse ramo de terapia floral. Eu trago isso para vocês entenderem, né, e verem que, de fato, eu sou uma pessoa com uma vasta experiência no ramo da terapia floral. Eu me sinto muito seguro para conversar sobre terapia floral com qualquer pessoa do mundo. Agora, vamos então para a nossa aula, tá? Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de sistematizar. Eu sou um professor muito pragmático e eu valorizo demais o tempo dos meus alunos, tá? Especialmente numa segunda-feira, 8 horas da noite. Eu quero que todos vocês que estejam aqui me assistindo, eu quero que isso valha a pena, tá? Eu quero que todos vocês que estejam aqui me assistindo saiam daqui a 1 hora, 1 hora e 10, com alguns tópicos aprendidos, de maneira muito clara e sistematizada, a tal ponto que, caso alguém lhes pergunte, vocês saibam explicar o que eu estarei aqui explicando para vocês hoje. Então, eu faço meus acordos com vocês. O que que vocês vão aprender hoje? Especialmente 2 tópicos, tá legal? O primeiro tópico aqui, que é o que os pacientes que usam florais falam sobre seus benefícios, é mais um rito de passagem para uma introdução do que virá após. Mas a coisa funciona, né? A coisa engrena de verdade é no tópico 2 e no tópico 3, tá? Então nós vamos aprender, isso aqui é muito importante já, tá? Deixa eu minimizar a tela aqui, ó. Nós vamos aprender então, pá, deixa eu puxar a tela aqui. Nós vamos aprender então as teorias que sustentam cientificamente o porquê dos florais funcionarem e também vamos estudar sobre por que algumas pessoas dizem que os florais não funcionam. Existe uma galerinha do mal aí, e a gente sabe, que insiste em falar que as práticas integrativas, especialmente a terapia floral, não é efetiva. Mas será que eles têm razão? Ou será que eles estão viajando na maionese? Eu vou explicar para vocês hoje como quebrar o tipo de argumentação dessas pessoas que dizem que os florais não funcionam. Então fiquem comigo pelos próximos 45, 50 minutos
que vocês vão aprender tudo isso que está aqui na telinha de vocês, tá legal? Continuando aqui. Pessoal, quem está chegando agora, pode dar uma boa noite no chat, diz a sua cidade, porque tem muita gente nova e essa troca de interação é sempre muito saudável, tá? Então, relembrando aqui, tema da live, florais funcionam? A ciência por trás da terapia floral. E já dando um spoiler, florais funcionam? Sim, florais funcionam e funcionam muito. Essa é uma prática integrativa fundada pelo Dr. Edward Barr no final de 1938, que foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 1956. E desde então, gente, desde 1938, são aí praticamente 90 anos de pessoas utilizando florais e relatando os mais diversos benefícios. Então, os florais funcionam? Sim. Eu digo com toda a propriedade intelectual, propriedade prática, propriedade teórica, que os remédios florais, eles são magníficos para tratar determinados casos, especialmente o processo de modulação de pensamentos. Ah, floral funciona para dor no pé? Não. Floral funciona para regular a pressão arterial? Não. Floral funciona para desbiose intestinal? Não. Então, para que o floral serve? Floral serve para ajustar pensamentos. Nós nos tornamos pessoas mais ajustadas socialmente a partir do ajuste do pensamento. Então, eu posso dizer com toda a certeza que os florais trazem alívio para os nossos pensamentos. Afinal de contas, são os pensamentos os principais causadores das doenças mentais, como ansiedade, depressão e estresse. Então, os florais funcionam? Sim, com toda certeza eles funcionam. E para trazer essa prova sobre florais funcionarem, eu quero abrir essa live com um depoimento de uma paciente minha, curtinho, tá? Para que ninguém aí fique cansado. Um depoimento curtinho para vocês entenderem no alvo sobre como os florais funcionam. Eu vou soltar o vídeo aqui e aí vocês me deem um ok no chat se vocês estão escutando o áudio ou não, tá legal? Então, só um momentinho aqui, dando play. Aí vocês me dizem se estão ouvindo. Ouviram? Um momento muito importante da minha vida. Eu tinha acabado de ser promovida na empresa, estava diante de um desafio enorme, com uma equipe abaixo de mim e com necessidade de tomadas de decisão muito rápidas. Foi aí que eu percebi que eu não estava tão preparada quanto eu imaginei que eu estava. Não tinha tanta confiança, não tinha tanta segurança, era muito influenciada pelos meus pais. A mudança, ela foi tão grande, e foi muito rápida. Depois de uns 3 dias que eu já estava usando os florais da flor de íris, dessa terapia específica, né? Proteção e equilíbrio, eu já comecei a perceber uma pessoa mais segura, mais confiante, com a voz mais firme, sem medo de expor a opinião, sem medo de ter algum tipo de rejeição, seja ela pelos meus pares, seja ela pela equipe, muito mais dona das minhas opiniões, muito mais segura nas tomadas de decisão. Foi algo assim realmente impressionante. Sempre acreditei muito em florais, sempre acreditei muito em energia. E a flor de íris veio trazendo a potencialização e a reafirmação de todas essas minhas crenças. E eu tinha uma sabotadora dentro de mim que dizia: você ainda não está preparada, você não tem capacidade. E os florais transformaram isso, gente. Eles reequilibraram o meu corpo, de dentro para fora. E eu fui descobrindo as minhas potências através desse reequilíbrio. Eu não estou querendo dizer para vocês que vocês vão tomar esse floral e vocês vão ser seguras, vão transformar uma pessoa determinada, sem medo, de arriscar. Não, não é nada disso. Você vai equilibrar todo o seu organismo e você vai encontrar essas forças dentro de você. Forças que você tem e que em muitos momentos você acredita que não tem. E foi isso que aconteceu comigo. Eu achei e enfrentei todos os desafios que estavam sendo propostos para mim e comecei a encarar essa oportunidade de uma maneira completamente diferente, sem medo, principalmente sem medo de julgamento, se eu poderia falar uma coisa, se eu não poderia falar, né? Eu fiquei super à vontade
para colocar minhas opiniões e tive mais agilidade para as tomadas de decisão. Olha só que maravilha, pessoal, tá? Então a gente inicia essa live de hoje com um depoimento muito especial respondendo a pergunta: florais funcionam? Será que funcionam? Não adianta de nada eu ficar aqui tecendo falas mirabolantes e complicadas sobre mecanismo farmacológico, sobre mecanismo de ação dos florais e que eu vou falar para vocês se a gente não conseguir chegar lá no fim com qualidade. Ou seja, qual é o fim de um remédio floral? É trazer um alívio, é trazer um bem-estar para a nossa mente. E por isso que eu inicio essa live de hoje, porque não importa a teoria, se a gente não vê na prática o resultado, de nada vale aquilo que a gente estuda. E esse depoimento de uma paciente minha, depoimento muito interessante, né? Diga-se por passagem, ela mandou para mim de forma espontânea, fica bem evidente. Fica bem evidente ali os benefícios que ela fala da terapia floral, especialmente para gerenciamento dos pensamentos. Ah, eu tinha medo de falar o que eu pensava. Esse é um pensamento. O que será que os outros vão pensar sobre o que eu quero falar? Isso é um pensamento. Então, os florais, eles tratam um pensamento, tá bom? Então, esse aqui é um depoimento muito interessante sobre será que os florais funcionam? Sim, eles funcionam. E um outro trabalho meu, eu quero deixar claro para vocês aqui também, um livro que eu escrevi sobre terapia floral, que é justamente esse tema, a ciência por trás da terapia floral. Eu fiz uma pesquisa com 91 pacientes, como vocês podem observar aqui na tela. Aqueles que tiverem interesse, mandem mensagens para mim, eu disponibilizo esse livro gratuitamente para vocês, tá bom? Ele é um livro aí com mais de 60 páginas, onde eu falo sobre todas as bases científicas da terapia floral, sobre os modelos de saúde também. E aí, nesse e-book, nesse livro, eu coloquei uma pesquisa minha, tá? Tem toda a metodologia de pesquisa lá, as perguntas que foram realizadas, foram 91 pessoas entrevistadas, e dessas 91 pessoas, 89% relataram benefícios da terapia floral, enquanto 11% não é que não relatou benefícios, não viram benefícios para esses tópicos que estão aqui. De maneira geral, todos relataram que surtiram algum efeito, tá bom? Então, a gente tem provas cabalísticas e importantes de que a terapia floral, quando utilizada de maneira adequada, ela traz sim benefícios. O problema é qual é essa maneira adequada. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa maneira adequada ao longo dessa live, principalmente passando pelos tópicos onde eu explico a cientificação da terapia floral. Beleza? Continuando aqui, então. Continuando aqui. Pessoal, peço a todos que vocês mantenham os mouses controlados para que não aconteça isso, tá? Eu vou interromper o compartilhamento e voltar ao compartilhamento da minha tela aqui para que a gente veja com mais clareza, tá? Então, assim, ó, eu sei que para essa live de hoje aqui vieram muitas pessoas interessadas, pessoas estudiosas sobre terapia floral, mas também vieram algumas pessoas que não têm o real domínio sobre o que é um remédio floral. E é importante que a gente tenha esse domínio para que todos nós estejamos na mesma página e para que a gente possa, então, todos avançar juntos na explicação dessa cientificação da terapia floral. E eu gosto muito de conceitos, tá? Adoro conceitos. E eu trago para vocês aqui, então, né? Deixa eu voltar para minha tela aqui novamente, que eu me perdi. Não sou tão habituado ao Zoom. Pessoal, peço a todos que vocês fechem os microfones para que a gente possa aprender aí, tá bom? Então vamos lá. O que que é a terapia floral? O que que são os remédios florais? Eu vou trazer para vocês a conceituação que está presente lá na portaria da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Afinal de contas, no dia 21 de março, no ano de 2018, a terapia floral, ela foi incluída dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Então, em algumas cidades do Brasil, já unidades básicas de saúde oferecem a terapia floral como forma de tratamento para os seus pacientes. E a Flor de Íris está dentro disso. Nós, Flor de Íris, temos uma parceria com a prefeitura da cidade de Praia Grande, onde os nossos florais estão em uma unidade básica de saúde para serem ofertados para a comunidade daquela cidade. Então, olha só que maravilha, né? Cada vez mais aí a Flor de Íris vem entrando em um processo de expansão para que as pessoas se sintam mais beneficiadas sobre os seus tratamentos. Então, qual que é a conceituação? Qual que é a definição de terapia floral? Gente, os remédios florais, depois eu digo a diferença de remédio floral para terapia floral, tá bom? Os remédios florais, eles são considerados instrumentos de cura suaves, sutis, profundos, vibracionais e com uso reconhecido
em mais de 50 países e aprovado pela Organização Mundial da Saúde desde 1956. Esse é o conceito bonitinho que está lá dentro da nossa portaria, né? Da Política Nacional de Práticas Integrativas. Mas eu, como farmacêutico, eu não posso me abster, né? Não posso abrir mão de falar aquilo que eu entendo sobre o que é remédios florais. Agora vamos então para a definição farmacêutica, tá? Aquela definição que eu gosto. Os remédios florais são fórmulas farmacêuticas encontrados principalmente nas formas farmacêuticas líquidas, gel, pomadas e spray, mas principalmente no formato de conta-gotas e que possuem propriedades farmacológicas com finalidade medicamentosa de trazer alívio para algum desconforto, em especial através da modulação dos pensamentos. Complicado isso, né? Eu vou repetir aqui para vocês, ó. Vou voltar com a tela para repetir para vocês aqui, ó. Vamos lá. Os florais, então, eles são fórmulas farmacêuticas, onde vocês as encontram principalmente em sprays, conta-gotas, géis e pomadas. E eles possuem uma finalidade medicamentosa. Como assim, Renan, medicamentosa? Sim, eles possuem uma finalidade medicamentosa de trazer alívio para os nossos pensamentos. Vocês vão ver muitas vezes os florais sendo indicados para ansiedade, depressão e estresse. Não é que eles tratam a ansiedade, a depressão ou o estresse. Eles tratam o pensamento que gera isso. Então, os florais, novamente, são formas farmacêuticas preparadas a partir de uma flor que vai ter uma finalidade medicamentosa. Isso é um remédio floral. E o que é uma terapia floral? Terapia floral é um método que um sistema floral, vamos colocar assim, é um método que uma marca floral, de uma marca de remédios florais, utiliza para indicar um remédio floral. Então, remédio floral é o objeto, é o medicamento. Terapia floral é a prática investigativa que o terapeuta floral utiliza para escolher um determinado floral. São duas coisas. Terapia floral é um processo investigativo. Floral é o remédio. E às vezes as pessoas falam terapia floral e às vezes falam somente floral e tá tudo bem. Basicamente é a mesma coisa. Terapia floral é o processo investigativo para se chegar à conclusão de que este floral serve para isto. E floral é simplesmente o remédio floral. Mas é importante que vocês entendam que remédio floral é uma preparação farmacêutica obtida a partir de uma flor, obtida a partir de um processo de diluição de uma flor, tá? Então, espero que a gente esteja todo mundo na mesma página para que a gente possa seguir. E quando a gente fala de floral, gente, vocês vão encontrar as possibilidades de adquirir floral em três soluções. Bom, na verdade, em duas, tá? Você, terapeuta, nunca vai ter acesso, não vou dizer nunca, claro, né? Mas dificilmente vai ter acesso ao que nós chamamos de essência mãe. O que vocês vão ver presentes em lojas ou então em consultórios farmacêuticos ou consultórios terapêuticos serão essas duas possibilidades de florais. Uma essência estoque, ou então chamado também de essência concentrada, e o frasco diluído. Renário, o que é isso? Me explica um pouco mais. Bom, vamos lá. Em uma próxima aula, gente, eu vou explicar para vocês somente sobre como é o processo de preparação da essência mãe. O objetivo da live de hoje não é esse, eu vou explicar as bases científicas que comprovam a eficácia dos florais. Mas é importante que vocês saibam isso que eu vou falar daqui em diante. Então, quando a gente vai preparar um remédio floral em algum jardim localizado em algum local do mundo, vou falar obviamente dos jardins Flor de Íris, localizados nos Alpes italianos, na cidade de Trento, existe um jardim onde lá nós temos um processo de extração de uma essência de uma flor, chamado de essência mãe. Essa essência mãe, ela fica lá no laboratório, tá? E a partir da essência mãe, nós formamos então o que nós chamamos de essência estoque, ou então essência concentrada, e aí é essa essência que estará à disposição dos terapeutas em lojas ou então em consultórios. E aí existe mais uma diluição, que é a diluição para a preparação do frasco diluído, que é isso aqui. Peguei um exemplo qualquer, tá? Não se foquem em marca aqui, é somente um exemplo. Somente um exemplo. Aí vocês podem me perguntar: ah, doutor Renar, mas frascos diluídos funcionam? Bom, eu não sou o senhor da verdade.
Algumas pessoas utilizam os frascos diluídos e relatam benefícios, e outros utilizam e não relatam benefícios, tá? De maneira geral, nós aqui da Flor de Íris trabalhamos apenas com essências estoque, essências concentradas, e tudo que eu for falar daqui em diante sobre cientificação é baseado nos meus estudos em essências estoques, em essências concentradas. Por que que eu não gosto de utilizar frascos diluídos? Bom, primeiro porque não se tem uma metodologia clara sobre a sua preparação. Algumas pessoas fazem de uma forma, outras pessoas fazem de outra forma. E depois, porque eu escuto muitos relatos, tanto de terapeutas quanto de pacientes. O seguinte relato: pô, fiz uma preparação e para aquele paciente funcionou, para aquele outro não funcionou, funcionou para ciclano, não funcionou para beltrano. Então a gente não observa aqui com clareza uma linha terapêutica exatamente eficiente. Por isso que a gente não trabalha com frascos diluídos. Trabalhamos apenas com frascos concentrados, com frasco estoque. Aqui sim, eu vejo propriedades, aqui sim, eu vou explicar para vocês como eles funcionam, e aqui sim, eu vejo garantia de efeito, garantia de benefícios, tá bom? Então, tudo que eu for falar daqui para frente vai ser baseado na utilização de frascos estoque, de florais concentrados, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para me perguntarem. Continuando aqui, então. Agora sim, entrando então na ciência por trás da terapia floral, ou seja, o que que existe na ciência que justifica um benefício de um remédio floral. Vamos lá então, ó. Basicamente, gente, existe um tripé de evidências que justificam a ação dos remédios florais e que explicam como eles funcionam. Esse tripé, ele possui duas teorias que eu vou explicar para vocês e uma outra que não é uma teoria, mas sim uma propriedade tecnológica, que eu também vou explicar para vocês, tá bom? As teorias que justificam a cientificação da terapia floral são a teoria junguiana e a teoria da experimentação, tá? Olha que curioso. E depois vem lá o processo tecnológico. Tanto a teoria junguiana quanto a teoria da experimentação foram duas teorias. Tem boas perguntas aqui, depois eu respondo, tá? Bacana. Essas duas teorias, teoria junguiana e a teoria da experimentação, foram teorias propostas e desenvolvidas pelo Dr. Edward Bach, o pai da terapia floral. E eu já li vários livros do Dr. Edward Bach, fiz cursos e tal, e é muito claro, gente, que todo o processo de preparação de um remédio floral, de escolha da flor para um remédio floral, ele é muito pragmático e sistematizado. E o Dr. Edward Bach deixou bem claro antes de vir a falecer, é claro, que um dos objetivos de vida dele é que a terapia floral ganhasse asas, para que outras pessoas pudessem explorar em cima delas novidades, sem desonrar aquilo que ele fez. E hoje em dia eu observo que existem vários sistemas de terapias florais que surgem simplesmente do nada, que vão para o nada, que claramente são pautados em movimentos para se ganhar dinheiro pela baixa fiscalização que a Anvisa promove nesse meio. A Flor de Íris não é assim. A gente honra o legado proposto pelo Eduardo Bach e mais do que isso, a gente avança na sua história, provocando e tentando realizar modificações no mercado de terapia floral no Brasil para que se exista um controle de qualidade eficiente para que ninguém seja enganado. E mais para frente eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, quais são as duas teorias que justificam a eficácia e a cientificação da terapia floral? A primeira é a teoria junguiana, que é, por sua vez, dividida em. Eu vou explicar ponto a ponto, tá? E vocês vão entender, eu tenho certeza. A teoria junguiana, que é dividida em observação da flor dentro da medicina tradicional chinesa, observação da flor em seu habitat natural e os mitos e lendas que existem ao redor daquela flor. Depois vem a teoria da experimentação, que é a parte mais simples e fácil de se fazer, porém diria que talvez seja a mais importante, porque de fato é quando a gente coloca o jogo para rolar, para observar se de fato aquilo funciona na perspectiva de que nós gostaríamos. E depois, o nosso modelo tecnológico desenvolvido por mim, que é o processo de identificação de metabólitos secundários via HPLC, High Performance Liquid Chromatography. E aí é aqui, lá no fim, que vocês vão entender o porquê de eu trabalhar apenas com florais estoque e o porquê de eu ver apenas benefícios em florais estoque. Então,
Me acompanhem aqui para aprenderem sobre isso, tá bom? Iniciando então, primeira teoria, teoria Jungiana, que é a teoria de observação, que é a teoria que justifica a escolha das flores. Gente, eu dei uma paradinha aqui porque a minha webcam tá tremendo, né? Se ela continuar, eu vou trocar por uma outra aqui. Tá? Mas eu vou tentar fazer um ajuste aqui para que a gente continue a nossa aula. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Então, iniciando aqui a teoria junguiana. A teoria junguiana é aquela teoria que justifica o porquê da escolha de uma determinada flor. Já que muitas pessoas se perguntam, pô, mas como é que eu sei que flor eu devo utilizar para fazer um remédio floral? Essa é uma pergunta muito importante. Só que o que que eu escolhi fazer para essa aula? Para que ela fique mais lúdica e mais interessante, eu escolhi um floral como referência e eu vou dar o checklist de todas aquelas teorias neste floral, tá? Então eu vou pegar o floral proteção e equilíbrio para servir como modelo de ensino, mas esse modelo que eu vou fazer, ele se replica para todo o remédio floral. Todo o remédio floral que existe, ele deveria seguir esse modelo proposto por mim. Eu vou passar aqui pelo floral proteção e equilíbrio como exemplo, para que vocês tenham ele como conceito, tá? Então eu quero começar aqui, ó, falando para vocês sobre o que que é o floral proteção e equilíbrio e quais são as suas indicações, tá? É bem bonito, vocês vão observar. E olha que interessante. O floral proteção e equilíbrio vem sendo indicado para as pessoas que se sentem facilmente influenciáveis, são vulneráveis às influências externas e possuem dificuldades em expressar seus verdadeiros sentimentos e opiniões. Costumam evitar o conflito de ideias por não quererem se indispor com os outros. Estas pessoas são gentis e eficientes, mas possuem muita dificuldade em negar pedidos de tarefas e atividades de colegas, o que normalmente acarreta perda de qualidade de vida ou diminuição da eficiência na entrega de seus trabalhos. Podem ter explosões de cólera por não saberem dizer não e ou se expressarem com qualidade e clareza. Então, o que eu li aqui para vocês é a indicação do remédio floral, estoque, proteção e equilíbrio. E agora, todas aquelas teorias que vocês viram, eu vou aplicá-las ao floral, proteção e equilíbrio, e vocês vão entenderem o porquê dele funcionar e o porquê dele ser algo cientificamente comprovado. Legal? Então, continuando aqui. Começando então pelo processo de escolha das flores, que é modulado pela teoria junguiana. Então, o primeiro item, né, o primeiro ponto, o primeiro point de checklist da terapia junguiana é a averiguação se aquela flor que dá origem ao remédio floral possui alguma indicação dentro da medicina tradicional chinesa. A primeira parte é essa. Primeira parte é essa, tá bom? Será que a flor Galanthus nivalis, que é a flor que dá origem ao proteção e equilíbrio, tem alguma evidência de indicação dentro da medicina tradicional chinesa? É isso que nós vamos avaliar aqui. Gente, a gente está dando um retorno aqui de algum aluno, se puder fechar o áudio, eu agradeço. Vamos lá, então. Essa live vai ficar gravada? Perguntaram, vai ficar gravada por 24 horas. Por que 24 horas? Vocês vão entender no final da aula. No final da aula vai ter uma oferta especial para quem chegar até o final da aula. Então aguardem. Então, gente, a flor que dá origem ao floral proteção e equilíbrio é a Galanthus nivalis. Na literatura, quando a gente estuda a literatura, para avaliar se existe indicação da flor Galanthus nivalis como fitoterápico, né? A gente pega, vocês sabem o que é um remédio fitoterápico, né? Você pega a erva, macera, encapsula ou então faz um chá daquilo, é um remédio fitoterápico, né? De maneira bem simplificada aqui. Então, a medicina tradicional chinesa, ela é bem robusta em dizer que os chineses, né, utilizavam essa planta para aliviar sintomas de insônia e de ansiedade. Bom, Renan, mas o que que insônia e ansiedade tem a ver com proteção e equilíbrio? Entendam que insônia e ansiedade são doenças. São doenças que podem afetar qualquer pessoa. Porém, como toda doença, ela surge a partir de um pensamento. E as pessoas que precisam do proteção e equilíbrio constantemente manifestam a ansiedade e a insônia, já que são pessoas que sentem muita insegurança, que são pessoas que possuem dificuldade de dizer não, são pessoas inseguras, são pessoas que se sentem muito sobrecarregadas por tudo e a todos ao seu redor. Então, o pensamento que a pessoa que utiliza o proteção e equilíbrio costuma ter é:
eu não sou capaz de dizer não, eu não sou capaz de me expressar com clareza, eu não sou capaz de ter confiança para enfrentar alguém, enfrentar o meu chefe, ou enfrentar o colega e tal. E aí, por elas ficarem o tempo todo nessa defensiva e nesse medo, elas acabam manifestando o que com frequência? Ansiedade e insônia, tá? Então, o proteção e equilíbrio ele é muito indicado para isso. E aqui, ao mesmo tempo, nós temos o primeiro ponto da nossa checklist atingido, que é o quê? Na teoria junguiana, a gente tem que averiguar o quê? A flor, que dá origem ao floral, tem alguma indicação dentro da medicina tradicional chinesa? Sim. A Galanthus nivalis tem indicação para ansiedade e insônia. E aí eu fui um pouco mais além, tá? E vocês lá no final da aula vão entender por que que eu vou mais além. Porque a literatura, quando a gente estuda, né, a farmacobotânica da flor Galanthus nivalis, a gente consegue identificar na sua composição de flor metabólitos secundários, como é o caso das antocianinas, ácidos fenólicos, cumarinas e naftocinonas. Renar, não entendi de nada. Para que que serve isso? Guarda essas palavras na mente, que no final da aula eu recupero elas e vocês vão entender, tá bom? Então, indicação na medicina tradicional chinesa, ok, tudo certo. Depois, dentro da própria teoria junguiana, a gente precisa avaliar como a flor se comporta no meio que a rodeia. E, gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Muitas pessoas pensam que esse é um estudo do Dr. Edward Bach, mas não, não é, tá? Há muito tempo atrás, por volta de 1500, existia um médico chamado médico Paracelsus. Ele foi um médico muito inteligente para sua época. Ele ficava nos leitos de hospitais observando que pessoas que sofriam de mesmas doenças se recuperavam de maneiras diferentes, se recuperavam, na verdade, em velocidades diferentes. Vou pegar um exemplo aqui, uma dor de barriga. Ele tinha 10 pacientes com dor de barriga e ele percebia, mas o Joãozinho se recuperou tão rápido, já a Mariazinha demorou tanto para se recuperar, já a Beatriz se recuperou em tempo intermediário. Ele começava a observar que as pessoas poderiam ser acometidas pelas mesmas doenças, mas se recuperavam em velocidades diferentes pela maneira como elas, olha minha cabeça aqui, ó, pela maneira como elas enfrentavam a doença. Então ele começou a observar que o nosso temperamento, ou seja, os pensamentos, influenciam diretamente no nosso estado de recuperação. E aí, ele era um amante da natureza, né? Ele começou a observar que nasciam determinadas flores, e aí eu faço uma aula somente sobre flor, tá? Do porquê serem as flores as escolhidas para serem a matéria-prima da terapia floral, porque as flores são o elemento mais divino da natureza. Ele começou a observar então que existiam algumas flores que poderiam, algumas flores que na verdade tinham um comportamento que ia contrário à forma com que aquele paciente se comportava. Por exemplo, um paciente que seria muito impaciente, ele iria escolher para tratar ele uma flor que crescia lentamente, de forma bela, graciosa, ou então, uma pessoa que, por exemplo, tinha muito pânico, vamos dizer assim, ele iria escolher uma flor com orientação para cima, que lhe seria contrária ao pânico. Então, ele começou a fazer um estudo de observação de como as flores se comportavam no seu habitat, e aí ele escolhia uma flor que tinha uma característica contrária ao temperamento daquele paciente. Olha que curioso. E como é que ele fazia para tratar esse paciente? Ele ia na primeira hora da manhã, ele coletava o orvalho da flor, ou seja, né, durante a noite, com aquele sereno, ele ia de manhã cedo, pegava o orvalho da flor e dava para os pacientes beberem. E ele começava a observar que, quando bem escolhido a flor, para aquele paciente, o paciente se recuperava mais rápido, porque ele aprendia a ficar mais equilibrado consigo mesmo. Ele conseguia abandonar a impaciência, ele conseguia abandonar o medo, ele conseguia abandonar a insegurança, ele conseguia abandonar a infelicidade, ele conseguia abandonar a desesperança, né? Ele conseguia abandonar o medo da morte, e aí ele começava a se recuperar mais rapidamente. Dr. Edward Bach, agora sim, por volta de 1930, estudioso que era, teve acesso aos manuscritos de Paracelso, e aí podemos dizer que melhorou essa teoria, criando então a teoria junguiana, que é essa teoria a qual eu vos falo no momento. E, gente, olha que maravilha, tá? Ó, tem alguns comentários aqui e depois eu leio, tá legal? E, gente, olha que maravilha. Quando a gente vai agora para o floral, proteção e equilíbrio, para justificar como essa flor se relaciona-se com o meio ao seu redor,
eu trago aqui para vocês uma lâmina que eu vou ler para vocês, depois trazer um trecho de um vídeo. A flor Galanthus nivalis, ela é uma espécie nativa da Europa, ok? E ela floresce entre os meses de janeiro e abril, ou seja, ela floresce da metade do inverno para o final do inverno. Ela é uma flor que chega no máximo a 15 centímetros, mas ela tem uma característica muito incrível. Ela é a primeira flor a atravessar as camadas finas de neve no final do inverno. Isso revela um grande estado de resiliência dessa espécie, né? Já que ela consegue perfurar essas camadas de gelo, ou seja, ela fica abaixo da neve, ela não morre e ela consegue perfurar as camadas de gelo, ou seja, ela é uma flor que, na sua assinatura química, nós temos a evocação da coragem e da confiança para se enfrentar as adversidades. Afinal de contas, ficar sufocado e mesmo assim conseguir romper aquilo que te prende é um grande indicativo de coragem e de confiança. Então, quando a gente observa como a flor Galanthus nivalis se relaciona com o meio ao seu redor, a gente tem essa sua assinatura química de confiança, de coragem e de resiliência. E agora, na sequência, eu passo para vocês um vídeo que é maravilhoso. Um vídeo pequeno também, de 50 segundos aí, que mostra a flor Galanthus nivalis nascendo, brotando da neve. Vocês vão ver o quanto ela evoca coragem no seu nascimento. Vou dar o play aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês consigam assistir. Muito bonito o vídeo. Maravilhoso, né, pessoal? Maravilhoso. Esse vídeo aqui, ele é divino. Não é o vídeo que é divino, né? É a natureza divina que é divina. Por que que esse vídeo sem som, gente? O vídeo, bom, ficou sem som, uma pena. Era para ter som para vocês aqui. Para mim, tinha uma orquestra de fundo maravilhosa tocando. Mas espero que vocês tenham conseguido ver a flor, tá? O que que esse vídeo tem de interessante para nós? Bom, ele mostra, como eu falei, a flor Galanthus nivalis rompendo as camadas de gelo no final do inverno. Só um segundinho aqui, tá? Acabei minha porta. Pronto, vamos lá. Ele mostra então a flor Galanthus nivalis rompendo essas camadas de gelo, essas camadas de neve e sobrevivendo, prosperando. Perseverança. Vou fechar minha porta aqui, tá? Quem me acompanha sabe que eu tenho um gato, tô na minha casa, no meu escritório, e ele nega a porta fechada. Então, ela é a primeira flor a romper as barreiras de gelo, as camadas de neve, evocando então esse senso de coragem, mas existe um ponto aqui na, na forma como a flor Galanthus nivalis se comporta em relação ao meio externo, ao seu redor, que é muito característico dela e que é incrível. Vocês lembram que agora há pouco, quando eu li a descrição do floral proteção e equilíbrio, e eu falei que o floral proteção e equilíbrio é indicado para as pessoas que se sentem muito influenciadas pelo meio ao seu redor, e por consequência possuem dificuldades de dizer não, possuem dificuldades de negar tarefa, são pessoas que se sentem sobrecarregadas. Essas pessoas que precisam do proteção e equilíbrio, a flor tem uma característica incrível, que é essa aqui. Diferente da maioria das flores que possuem a sua cúpula orientada para o alto, né, as pétalas sobem em direção ao sol, a flor proteção e equilíbrio, diferentemente delas, ela tem o seu pêndulo orientado para baixo.
tá? Como eu estou fazendo aqui com a mão, aqui com a minha mão, onde nós vamos ter um conjunto de 3 pétalas orientadas para baixo, protegendo 3 sépalas para baixo. Aqui, ó, vou pegar um laser para mostrar para vocês aqui, ó. Pegando um laser aqui, ó. Nós vamos ter 3 pétalas, uma, duas, 3 pétalas. E no centro, mais 3 sépalas. Então, nós temos 3 pétalas protegendo 3 sépalas e a orientação desse cone para baixo, como se protegesse algo que estivesse abaixo. E é daí que vem o nome proteção e equilíbrio, porque ele protege a pessoa, quase como se fosse um manto. Então é isso que a flor, quando a gente observa a flor no seu habitat, ao seu redor, eu sei que o que eu falo é um pouco filosófico, mas terapia floral também é isso. É o encontro da filosofia com a ciência, da beleza com a tecnologia. Então nós temos 3 pétalas protegendo 3 sépalas e protegendo novamente algo que está abaixo dela. Aí nós evocamos o que? A proteção divina, tá? E vamos avançar. Eu estou vindo de camadas de cima para baixo, vindo da filosofia e chegando em direção à Terra, tá bom? Então vocês observaram aqui, né? Esse ritual, a forma como a flor se relaciona com o meio ao seu redor. E esse estudo proposto pelo médico Paracelso em 1500 e aprimorado pelo Dr. Eduard Bach em 1930 e retomado por nós da Flor de Íris no início dos anos 2000, reforça essa escolha de uma flor, tá bom? E agora, teoria junguiana, ela é longa, é a mais longa, depois as coisas ficam mais rápidas. Teoria junguiana diz: escolha uma flor que tenha uma indicação na medicina tradicional chinesa, Galanthus nivalis. Escolha uma flor que se comporte no meio ao seu redor, indo em direção contrária à forma com que o paciente manifesta os seus problemas. Eu tenho dificuldade de dizer não, me sinto desprotegido, busco algo que queira me proteger. E o último item da teoria junguiana: avalie os contos e os mitos ao redor do objeto escolhido. Nós vivemos, sem sombra de dúvidas, em um mundo habitado pelo misticismo. Mas o misticismo ele não surge do nada. São mitos e lendas que acontecem por um propósito e que inspiram. Tenho uma professora, foi minha orientadora, diga-se por passagem, na universidade, inclusive orientadora tanto do meu TCC quanto da minha dissertação de mestrado. E ela falava para mim assim, ó, Renar, não é papel da faculdade, da academia, ela falava, né? Não é papel da academia descobrir as coisas. As coisas já foram descobertas pela comunidade, pela população. É o objetivo nosso justificar do porquê elas escolherem usar aquilo. Afinal de contas, a sabedoria milenar, a sabedoria popular, ela é dotada de ricas informações. E cabe à academia a humildade por saber escutá-la e auxiliar as comunidades a explicar do porquê aquilo existe e funciona. E o mesmo acontece com a terapia floral. Se a gente abrir os nossos ouvidos e escutar aquilo que os outros têm a nos dizer, talvez a gente encontre soluções fantásticas. E, continuando dentro da própria teoria junguiana, continuando dentro da teoria junguiana, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que é um mito escocês. Esse aqui é um filme, tá? Produzido pela Paramount. O nome do filme é Stardust, Mistério da Estrela. Estrelado pela própria Michelle Pfeiffer. Ele conta uma história de um príncipe que enfrenta uma bruxa, mas o amuleto que esse príncipe utiliza para enfrentar essa bruxa é uma flor. E, spoiler, é a flor Galanthus nivalis. Isso aqui é baseado num mito. As pessoas de antigamente, na Escócia, utilizavam essa flor Galanthus nivalis, guardavam ela perto do peito para que elas fossem protegidas das bruxas, dos lobos, dos feitiços, tá? Também trecho curtinho de 30 segundos para que vocês possam ver e entender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui. Deixa eu dar o play no vídeo aqui. Ready? Okay, can you give us a lift then? To the wall? Ah, why didn't you say so in the first place? For that flower, I can offer you passage, food and lodging on the way. Safe passage. I swear that you will arrive at the wall in the exact same condition that you're in now. You have any idea what manner of thing it was that you had? Some kind of lucky charm? Very lucky charm indeed.
protection. Cê- Parece que a gente pagou a Paramount por colocar o nome do floral de proteção e equilíbrio, né? Vocês viram que a bruxa, essa mulher ruiva, falou assim, ó, eu posso te dar uma carona. Aí o príncipe falou, mas o que você quer? Aí ela falou, eu quero esse amuleto que você tem. Aí ele falou, este, e deu pra ela a flor, que tá aqui, gente, ó. Ó. Ah, agora, aqui, ó. Ela segurando a flor na mão, depois vai dar um zoom, tá? E aí ele fala, ah, é um amuleto da sorte. Ela fala, não, é um amuleto que dá proteção. You have any idea what manner of thing it was that you had? Some kind of lucky charm? Very lucky charm indeed. Protection. E aqui foi um corte que a minha equipe fez, tá? Agora ele vai enfrentar a bruxa. É divertido esse filme. Ready? Tá tremendo de medo, ó, ele, ó. Essa bruxa, pra quem não sabe, é a Michelle Pfeiffer, tá? A mágica de Hollywood, né? So what's to be, Prince John? Frog or tadpole? Ó. A flor na mão dele, tá vendo? Ela soltou uma rajada de poder nele e não o atingiu porque ele se bloqueou com a flor, né? Muito. Como é que eu vou dizer? Assim, é uma alegoria, né? É uma alegoria para mostrar o poder das flores. E existem mitos ao redor do mundo que colocam que a flor Galanthus nivalis, ela é uma flor que oferece proteção contra bruxas, contra o mal olhado, contra feitiçaria, coisas do tipo, tá? Legal isso, né? O que eu falei agora há pouco da sabedoria popular, né? Com certeza, eu pego a minha região aqui, que é uma região costeira de praias, existem muitas senhorinhas, tá? Ricas, sábias, muito sábias, elas falam: usa a pomada da folha de baleeira que vai aliviar a dor do calcanhar. Como que ela sabe? A gente pensa, como que ela sabe? Aprendeu. Com quem? Com a avó dela, que foi com a avó dela, que foi com a avó dela. Aí, quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho para estudar as propriedades químicas da flor de baleeira. E ela é uma flor com propriedades anti-inflamatórias, uma planta com propriedades anti-inflamatórias. Mas a comunidade sabia disso muito antes, independente das provas científicas que virão depois. Então, escutar a comunidade é um caminho de sabedoria para que a gente se aprofunde, gente. E não estou falando que isso aqui é a única justificativa, e mesmo que fosse, talvez isso bastaria, mas o que eu estou mostrando para vocês é um caminho do conhecimento milenar que existe e que a faculdade pega emprestado para tentar explicar, tá? E agora a gente continua a nossa aula. Espero que vocês estejam gostando dessa viagem aqui. Então, teoria junguiana, né? Flor tem que ter efeito na medicina tradicional chinesa. Precisamos avaliar como essa flor se relaciona com o meio ao seu redor e depois precisamos avaliar quais são os mitos que existem ao redor dessa flor. Primeira teoria, checklist, checkpoint. Floral, proteção e equilíbrio bateu em cima dos 3 tópicos, tá legal? Teoria do meio, teoria da experimentação. Mais fácil, né? O que é a teoria da experimentação? Teoria da experimentação simplesmente é você prepara o floral e dá para as pessoas usarem. E elas vão dizer, pô, funcionou, não funcionou, funcionou, não funcionou. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui me acompanhando nessa live já utilizou em algum momento o floral proteção e equilíbrio. Se quiserem falar algo, fiquem à vontade para dizer, né? Usei, deu certo, não usou, não sei o quê, funcionou, não funcionou, fiquem à vontade, tá bom? Eu trago aqui para vocês uma pesquisa que eu realizei, entrevistei 91 pessoas, fiz o processo de coleta de dados e 90% de quem utilizou relatou os benefícios do floral proteção e equilíbrio. Ó, a gente já comentando aqui sobre o floral proteção e equilíbrio. Quem é novo pode chegar no chat ali e ver os comentários, tá bom? Então a teoria da experimentação, ela é muito simples, ela é o veredito. Porque de nada adianta eu ficar aqui floreando e falando e usar e não deu efeito. Aí eu tenho que começar tudo de novo. E às vezes a gente tem que começar tudo de novo. Mas, no caso do floral proteção e equilíbrio, sim. Ele tem uma grande aceitação dentro da teoria da experimentação. Tá bom? Então, gente, não tem muito o que comentar sobre a teoria da experimentação. Toma, usa e me conta. Ou conta aqui no chat, ou se você já utilizou, conta pra galera. Ó, proteção e equilíbrio é ótimo. O único tratamento, no meu caso, que fez efeito. Simplesmente incrível. Já usei, perfeito.
A galera adora o proteção e equilíbrio. E agora, continuando, então, né? Agora sim vem o que a gente pode chamar de ciência, né? A ciência que as pessoas anseiam em entender, que eu vou explicar para você. Tá legal? Então, as duas teorias que foram desenvolvidas pelo médico Paracelso e pelo Dr. Eduardo Bach, nós batemos aqui em cima e concordamos com isso. Agora, a terceira teoria, que na verdade não é uma teoria, é um modelo, tá? Deixa eu ver uns comentários aqui. Mirélia, pelo que percebi, com o uso desse floral, proteção e equilíbrio acontece porque o floral modifica o pensamento da pessoa para um nível mais positivo, centrado e corajoso. Ótimo, Mirélia. Ele ajuda na estruturação da energia mental para o positivo, para o equilíbrio. Exatamente, não é para o positivo, é para o neutro, tá? Nós vamos ter a nossa segunda aula, a aula do meio, vai ser sobre processo de indicação. E aí eu vou falar exatamente onde os florais atuam e o que eles fazem, tá legal? É o preferido da nossa família e pacientes. É o floral que não fico sem, a Andresa comentando. Meu dia rende o dobro e me ajuda muito nas consultas. Querida Andresa. Em momentos difíceis, a terapia, a proteção e equilíbrio ajuda muito. Realmente, traz o equilíbrio que precisamos. Ó, querida Sirlene aqui também. A Vanusa, floral com efeito praticamente imediato. Tenho vários relatos, tanto para mim como familiares e pacientes. A Tássia, um depoimento bonito também aqui. Proteção e equilíbrio, meu amigo de anos. Foi ele que me ajudou a me tornar uma pessoa melhor, confiante, enfrentando os problemas com coragem. E sempre uso também antes de atender meus pacientes, fazer uma prova e quando vou sair e ficar perto das pessoas. A minha fala em público melhorou demais, sem contar que tratou minha ansiedade. Renata Marques, esse floral é perfeito, já usei e indico muito para meus pacientes. Maravilha, gente, muito contente, fico com os relatos de vocês. Agora, então, a gente vai sair um pouco mais dessas duas teorias, que são mais empíricas, no sentido de que a gente precisa testar para ver se funciona, e agora a gente vai para um ramo mais da bioquímica, da farmácia bioquímica, que é a minha área, meu campo de atuação. E aqui, gente, sem qual é a palavra mesmo? Nem, eu não me lembro dessa palavra, mas sem modéstia à parte, o que eu vou mostrar a partir de agora é uma pesquisa inédita e que é minha. Pesquisa minha que rendeu 2 artigos científicos publicados em revistas, tá legal? Quando eu estudei sobre florais, vamos lá. Isso aqui, ó, isso aqui, nenhum papo para outro momento. Isso aqui me levou a críticas da Sociedade Brasileira de Terapia Floral. O Conselho Floral entrou comigo me questionando sobre o que eu estava fazendo. Ora, a curiosidade habita meu cérebro, eu só queria avançar. Em determinado momento da faculdade, e continuo, é claro, eu fiz uma crítica forte aos remédios florais que existiam. Não a sua eficiência ou qualidade, mas a inexistência de controle de qualidade para esse IFA que eu chamei. Eu chamava os florais e continuo chamando eles de insumos farmacêuticos ativos. O que seria um insumo farmacêutico ativo? O insumo farmacêutico ativo, ele é uma substância química ativa ou um fármaco, ou uma droga, ou uma matéria-prima que tenha propriedades farmacológicas com finalidade medicamentosa, utilizada para diagnóstico, alívio ou tratamento, empregada para modificar ou explorar os sistemas fisiológicos ou estados patológicos em benefício da pessoa na qual se administra. É complicado, mas eu vou ler para vocês novamente, tá bom? Então, por que que eu chamo floral de insumo farmacêutico ativo? Porque para mim, floral, vou pegar uma caneta aqui, ó. Porque para mim floral é uma matéria-prima, porque ele é feito de uma flor, então ele é uma matéria-prima e ele tem propriedades farmacológicas com finalidade para alívio. Ele alivia ansiedade, depressão, e ele é empregado para trazer, ó, benefício para a pessoa na qual se administra. Então, eu o chamava de insumo farmacêutico ativo porque ele era uma matéria-prima com finalidade de alívio para a pessoa na qual se administra. Se ele é isso, eu falava então que a Anvisa deveria promover uma espécie de controle de qualidade para florais. Porque quando a gente fala em fitoterápicos, quando a gente fala em medicamentos, existe na literatura farmacêutica, que no caso é a farmacopeia, um procedimento de controle de qualidade. E por que que eu falava sobre isso? Porque sempre assombrou a minha mente o fato de que algumas pessoas que utilizavam florais falavam:
Eu utilizei e não funcionou. Outros utilizavam e falavam, eu utilizei e funcionou. E aquilo me perturbava. Eu falava, essa falta de linearidade me incomoda. Como é que a gente vai utilizar algo em que para uns funcionam e para outros não funcionam? E é preciso existir uma linha, um ponto de equilíbrio onde eu sei o que esperar de uma droga, falando de um medicamento, ou onde eu sei o que esperar de um remédio floral. A gente não pode ficar à mercê de, quando indicar, ter o pensamento, será que vai funcionar ou será que não vai funcionar? E aí eu me debrucei sobre essa causa e fui então estudar. E agora vocês vão entender o porquê de eu levantar uma bandeira e falar para as pessoas. Eu, Renar, doutor Renar, confio em remédios florais. Vou reformular. Eu, doutor Renar, confio em remédios florais estoque. Eu, doutor Renar, confio em remédios florais estoque. Não posso dizer o mesmo sobre frascos diluídos. Ah, então tá dizendo que floral, frasco diluído não funciona? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não confio. Ora, pode funcionar como pode não funcionar. O que eu digo é que se o floral é estoque, se é estoque de verdade, como diz que é, ele vai funcionar. Por quê? Porque eu sei que ele vai funcionar. E como que eu sei? Pelo que eu vou mostrar para vocês agora. E o que foi que eu fiz, então? E o que foi que eu fiz? Umas perguntas que daqui a pouquinho eu respondo, gente, tá bom? E o que foi que eu fiz? Eu fui fazer, então, um estudo de avaliação quantitativa e qualitativa de metabólitos secundários. Renato, o que é metabólito secundário? É propriedade química, molécula química, princípio ativo. Acho que vocês conhecem essa palavra, né? Princípio ativo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a flor, falando do proteção e equilíbrio, mas esse modelo, gente, eu repliquei para os outros florais flor de íris, tá? Não repliquei para todos os florais do mundo, é claro que não tenho tempo hábil para isso, e trabalho com a flor de íris e para isso que eu, né, trabalho com eles, porque eu quero garantir que os terapeutas flor de íris tenham acesso a algo de qualidade. Por isso que também não posso dizer que todo floral estoque funciona dessa forma, mas sim os que eu trabalhei e estudo. Então, eu peguei a flor Galanthus nivalis, que é essa aqui, e fiz um estudo de metabólitos secundários. Lembram naquele slide da medicina tradicional chinesa que eu falei? A literatura científica mostra que a Galanthus nivalis possui traços de antocianinas, de cumarinas e de naftoquinones. Pois é. Por quê? Porque aquele trecho foi um paper, foi um artigo que me serviu de referência para eu estudar a farmacobotânica da flor Galanthus nivalis. Então eu fiz uma análise na flor Galanthus nivalis e identifiquei vários marcadores químicos dela, como já era de se esperar. E aqui veio a audácia e a coragem. Porque a gente sabe que um floral estoque, ele surge a partir de um processo de diluição. Nós temos a essência mãe, a gente faz um processo de diluição e forma a essência estoque, mas que é a partir de um processo de diluição também. E aí vem a pergunta, será que o frasco estoque ainda conservaria alguma propriedade química passada da flor para o frasco estoque? Ora, foi atrás dessa informação que nós somos. Então, na flor Galanthus nivalis, eu identifiquei essa molécula aqui, chamada 1,2-hidroxi-2-naftoquinona, tá? 1,hidroxi-2-naftoquinona, é o nome dessa molécula aqui, ó, com os anéis aromáticos, tá bom? Esse aqui foi o laudo que eu obtive, né, dentro do HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Então, a primeira parte feita, identificação de metabólitos dentro da flor. Segunda parte, identificação de metabólitos dentro do floral. Pô, se dizem que o floral, mesmo estoque, é diluído, será que ele conserva algo? Tá aqui, ó. Tá aqui, gente, ó, não tinha nem, ó, Lab Solutions, né, que é o laboratório de soluções. O Ricardo, ele é o chefe do laboratório. Patrícia, que é a minha orientadora. E Renar, bom, eu que vos falo, né? Esse aqui é um laudo. O que vocês estão vendo aqui dessa linha, né, que a gente chama, essa linha basal aqui, é a linha do floral. E esse pico que está aqui significa que no minuto 9,38 segundos, nós identificamos essa molécula. 1,2-naftoquinona. 1,2,4-naftoquinona. Oh, meu Deus do céu. 1,2-hidroxinaftoquinona. Fugiu o nome da cabeça, tá? Significa que a gente identificou essa molécula aqui, ó. Isso aqui é qualitativo. O que é qualitativo? Significa que a gente sabe que tem.
mas não sabe quanto tem. E eu fiz isso aqui na graduação, 2015. No TCC, eu quis ir mais além. Eu falei, bom, agora eu já sei que tem. Agora eu quero saber quanto tem. E aí nós chegamos à conclusão que a concentração do... Vocês estão vendo aqui, né, gente? Ó, resultados de repetibilidade do ensaio para ensaio da amostra floral, que no caso a amostra produção e equilíbrio. Concentração média, 0,087 microgramas por dose, ou seja, em 5 gotas a gente vai ter 0,087 microgramas de 1,2-hidroxinaftoquinona, dessa molécula bonitinha aqui, ó. Então, quando eu digo a ciência por trás da terapia floral, é porque muita gente falava que floral era o quê? Água. Floral não tem nada. Floral é água. Floral é placebo. Não tem nada. Não, tem. Tá aqui. A gente identifica uma molécula química. E para que essa molécula química serve, Renato? Essa molécula química é um marcador. Para que é um marcador? Bom, imagina o seguinte. Você é um terapeuta floral. Aí você foi lá e comprou um floral Y, vamos botar aqui, né? Comprou o floral Y. Aí você passou para Joaninha. Opa, Joaninha ficou bem. Aí você comprou um outro lote de floral Y. Passou para Mariazinha. A Mariazinha não sentiu nada. Aí você começa. Que estranho, né? Que um deu efeito, outro não deu efeito. Pode ter certeza que às vezes dá efeito e às vezes não dá efeito, porque a marca que você está utilizando às vezes é vagabunda. No sentido de que o processo de preparação ele não é robusto, ele não é linear. Ele fica à mercê do evento climático. É importante ser à mercê do evento climático? É, mas é papel da indústria farmacêutica, no caso aqui do suplemento, criar meios de repetibilidade, porque ciência é quando você consegue repetir algo várias vezes, você consegue ser científico. E é isso que a gente faz. Cada lote, a gente tem o laudo através do HPLC de identificação dessa molécula. Então, todo floral que o nosso terapeuta adquire, ele tem lá um selinho Renard de qualidade falando esse floral tem a molécula 1,2-hidroxinaftoquinona, garantindo que de fato ele é preparado a partir da flor Galanthus nivalis. Então, esse é a ciência por trás da terapia floral. Teoria junguiana, teoria da experimentação, modelo tecnológico via HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Esse é o nosso modelo. Beleza, pessoal? A todos pela participação, tá? Eu preciso do feedback de vocês. Vocês podem colocar o feedback no grupo, no Instagram ou aqui próprio, tá? Mas a gente vai fazer uma sequência de aulas quinzenais. A próxima aula vai ser dia 14, 15, não sei, alguma coisa assim. No caso, não é na próxima segunda, na outra, abordando sobre como os florais atuam. Aqui nós vimos a cientificação da terapia floral. Ah, por que floral funciona? Por causa disso. Teoria junguiana, teoria de experimentação, modelo tecnológico. A próxima aula é como indicar florais e como eles funcionam. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Desejo a todos uma boa noite, um grande abraço Boa noite. e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.